Olá, pessoal. Esse é o vídeo das unidades de 5 a 8 da nossa disciplina Formação Docente, Conteúdos e Metodologias do Ensino de Ciências Naturais. Bom, a unidade 5 começa com um texto bem interessante que eu queria ler com vocês. Todo ser humano pode se beneficiar de atividades lúdicas, tanto pelo aspecto de diversão e prazer, quanto pelo aspecto da aprendizagem. Através das atividades lúdicas, exploramos e refletimos sobre a realidade, a cultura na qual vivemos, incorporamos e, ao mesmo tempo, questionamos regras e papéis sociais. Podemos dizer que nas atividades lúdicas ultrapassamos a realidade, transformando-a através da imaginação. A incorporação de brincadeiras, de jogos e de brinquedos na prática pedagógica desenvolve diferentes capacidades que contribuem com a aprendizagem, ampliando a rede de significados construtivos, tanto para as crianças quanto para os jovens. Então, gente, é muito importante no ensino de ciências, você, como professor de ciências, estar ciente de que existem diversas atividades lúdicas que podem ser desenvolvidas com seus alunos. Uma dessas atividades são os jogos, tá? Então, a importância dos jogos como suporte didático, ela está aqui simbolizada nesse infográfico que está no material didático de vocês, tá? Ele proporciona a reelaboração de proposta, tá? E aqui também nós mostramos as etapas do processo de aquisição do conhecimento. Aprendizagem de regras, exploração de material, prática de jogo, construção de estratégias, situações problema, análise das implicações do jogar. Ou seja, o jogo tem a capacidade de criar tudo isso no estudante. E assim, então, o jogo é uma estratégia pedagógica para o ensino de ciências. Nós temos que estar sempre prontos a usar diferentes estratégias com os nossos alunos, né? Passando para a unidade 6, nós conversamos um pouquinho sobre o uso da tecnologia. Gente, é imprescindível o uso de tecnologia em sala de aula hoje, porque os nossos alunos, eles são nativos digitais, eles já estão mergulhados no mundo dos tablets, dos celulares, dos computadores, da televisão, né? E nós podemos, então, utilizar de diversas estratégias e de diferentes tecnologias na sala de aula ou para passar alguma atividade para o aluno fazer em casa, tá? Tem um infográfico muito importante também no nosso material, que diz que a tecnologia permite a inserção de ferramentas tecnológicas em detrimento da educação bancária, em que o professor expõe os seus conteúdos. Ou seja, a educação bancária tem aquele conceito do professor ser apenas um expositor de conteúdos e depositar isso nos alunos, né? Hoje nós sabemos que a educação não deve ser baseada nesse pressuposto. Nós precisamos usar de outras estratégias, ok? O uso da tecnologia em sala de aula permite aproximar o aprendizado formal do informal, dar suporte à aprendizagem em loco, otimizar o tempo em sala de aula e vem também o acesso à internet, que possui uma gama de recursos e informações e serviços, ok? Por isso é importante utilizar a tecnologia na educação. A educação conta agora com recursos digitais e precisa dar significado a esses recursos. Não basta também, gente, utilizar apenas o recurso. É importante dar significado. A tecnologia, ela é um meio e você, como professor, você vai mediar o uso da tecnologia para que o aluno consiga aprender o conteúdo que você está naquele momento, né? A unidade também traz um artigo muito interessante sobre o uso de tecnologias, influencia o aprendizado dentro da sala de aula. Existem, gente, muitos estudos, tanto em artigos, vocês vão encontrar dissertações de mestrado, teses de doutorado, livros e outros materiais que vão provar que o uso de tecnologia influencia o aprendizado dentro da sala de aula. Tá? Então, incentivo a todos vocês a fazerem a leitura e a realmente incorporarem o uso da tecnologia na sala de aula. Nós sabemos as problemáticas envolvidas nisso, sabemos que em muitas escolas não existe estrutura, não existe internet, mas nós podemos utilizar
existem recursos que são, por exemplo, offline, que não necessitam da internet, ok? Existem recursos que já estão nos celulares dos alunos, nós podemos, então, aproveitar desse recurso em nossas aulas. Bom, passando para a unidade 7, nós temos que falar um pouquinho sobre planejamento e avaliação em ciências naturais, tá? Então, a unidade traz alguns conceitos sobre planejamento tradicional e planejamento crítico, né? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre isso agora, ok? O planejamento curricular consta de componentes curriculares, né? Que são as disciplinas, que estarão presentes durante o ano letivo para cada nível de ensino. A escola elabora o seu planejamento curricular e o submete ao órgão competente, federal, estadual ou municipal, para que seja aprovado. O que é o plano de ensino? Também chamado de plano de curso, é o roteiro de conteúdos e atividades a serem desenvolvidas em cada disciplina durante o ano letivo. Ele deve conter os seguintes itens: justificativa da disciplina, objetivos gerais, objetivos específicos, conteúdo, tempo necessário para execução e metodologia. O plano de ensino pode ser formulado contemplando todo o ano letivo ou pode ser dividido em bimestres e trimestres, conforme a organização da escola. Então, eu acho que todos vocês já sabem, né? Já devem estar acostumados com a questão do plano de aula, do plano de ensino, que é uma ferramenta muito importante de planejamento do professor. Bom, falando um pouquinho sobre avaliação tradicional e avaliação crítica, nós temos o conceito de avaliação permanente, que também pode ser chamada de avaliação qualitativa. A partir da observação diária do aluno, de suas atitudes, seu desenvolvimento cognitivo, interação social, participação na aula e realização de tarefas. Então, gente, a avaliação ela deve ser de caráter permanente. A avaliação não deve ser medida apenas no momento da prova, de uma única prova no bimestre. É necessário que você faça, como professor, diferentes avaliações para que você consiga extrair do aluno diferentes informações sobre o conhecimento dele, ok? Temos também o conceito de autoavaliação, em que o aluno verifica o que sabe e o que ainda precisa aprender, estimula a responsabilidade, a participação, cria um ambiente democrático da sala de aula. A autoavaliação também é um item bem interessante de ser utilizado, tá? Você consegue resgatar do aluno tudo aquilo que ele já sabe sobre o assunto. A unidade apresenta ainda os conceitos de portfólio, de seminários, de trabalhos em grupos, que são conceitos que vocês também já estão familiarizados, ok? Para terminar o nosso vídeo, então, na unidade 8, nós falamos um pouquinho sobre planejamento e avaliação em ciências naturais, criando e aplicando questionários. Então, o que você precisa descobrir exatamente, tá? Então, quando você quer fazer uma investigação com a sua turma e quer criar um questionário, existem algumas perguntas que podem ser feitas, tá? Os tipos de pergunta podem ser abertas, pode ser em forma de lista, em forma de categoria, em forma de classificação, de quantidade, de grade e de escala. Gente, montar um questionário não é algo simples como parece. O questionário ele não pode ser ambíguo, ele não pode ter frases difíceis de serem ditas, ele não pode ter frases complicadas, porque senão o aluno não vai entender o que você está perguntando e aí ele não vai conseguir responder corretamente, tá? Então, na hora de criar um questionário, prestem bastante atenção nos tipos de perguntas que vocês estão fazendo, ok? A formulação de perguntas, ela tem que seguir alguns critérios, né? Tomem cuidado com problemas de ambiguidade e imprecisão. Tomem cuidado com suposições, né? Porque o aluno pode supor alguma coisa que não está contemplada na pergunta. As perguntas, elas podem ser de memória, elas podem ser de conhecimento do aluno, podem ser perguntas duplas, indutoras, presuntivas, hipotéticas. E tomem cuidado com perguntas ofensivas de questões delicadas, tá? Hoje em dia é muito comum a questão da discriminação em várias áreas, ok? Então, tomem cuidado com isso e assim vocês terão um bom questionário pronto, ok? Finalizamos por aqui, então. Desejo bons estudos a todos.